Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira para meditarmos na palavra de Deus, orarmos pelas nossas famílias e finalizarmos essa semana de devocionais juntos. Sim, hoje nós vamos ler um texto super interessante, 1 Samuel, capítulo 21. Esse texto é mencionado por Jesus no seu ensino e os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam esse momento em que Davi se encontra com o sacerdote Aimeleque, seu filho Abiatar, e come dos pães da presença, o que não era permitido a qualquer pessoa que não fosse sacerdote. E Jesus vai utilizar essa história sobre a qual nós vamos meditar hoje para mostrar que o nosso relacionamento com Deus, aqueles pães da presença, à medida em que nós lemos, você vai refletir na presença de Deus, nosso relacionamento pessoal com Ele está acima de regras humanas ou mesmo de leis gerais que foram estabelecidas pelo próprio Deus. É um texto interessante, nós te convidamos a meditar conosco, um trecho tão curtinho, e ao final dessa leitura nós queremos orar pela sua vida, pela sua família e por um final de semana muito abençoado. Sim. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra, nós a recebemos com gratidão, com Sim, fé, e Pai. pedimos que o teu Espírito Santo venha ser o nosso mestre, abrindo o nosso entendimento e aplicando as revelações da tua palavra às nossas mentes e aos nossos Que corações. assim seja, Nós a meu Pai, em recebemos com nome de gratidão e Jesus. fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim então, 1 Samuel capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. É agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. Interessante que Davi está sozinho nesse contexto, mas ele menciona de soldados que viriam para o encontrar, o que de fato acontece. E ele pede 5 pães, exatamente o número de pães que foram dados a Jesus por ocasião da primeira multiplicação de pães. Esses pães da presença, nós lemos na lei de Moisés, eram 12, dispostos em 2 fileiras de 6 pães cada, mas por algum motivo Davi menciona esse número 5. Ele não fala 6, ele não fala 12, nem fala 1 ou 2 também. Ele menciona 5. Então existe um paralelo muito forte entre esse texto que estamos lendo de 1 Samuel, capítulo 21, e o Evangelho, o ministério de Jesus aqui na terra. Verso 4. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: Certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhes deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Imeleque: Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não, não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. Lembrando que nessa situação Davi, na realidade, ele está fugindo de Davi, ele não foi fugindo de Saul. Ele não foi enviado por Saul, mas ele está fugindo, que foi aquela situação depois que Jonatas dá no campo o sinal de que era para ele fugir, porque Saul queria matar a vida de Davi, queria matar Davi. Exatamente. E o sacerdote respondeu a Davi: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. E Davi disse: Não há outra melhor, dê-me essa espada. Aquilo foi um momento que certamente encorajou Davi ao lembrar como Deus foi com ele antes mesmo dele ser
um soldado, um guerreiro no time de Saul. Ele era um pequeno pastor, um jovem rapaz, e Deus deu vitória sobre aquele grande gigante Golias e sobre todo o povo filisteu. Então Davi é encorajado, ele tanto recebe pães que tanto apontam para o nosso relacionamento com Deus, como foi um suprimento básico, um alimento para Davi naquele momento, como também ele tem acesso a essa espada, essa lembrança do cuidado, da fidelidade de Deus para nos dar vitória nos propósitos dele. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam as suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Essa é uma situação muito interessante. Há vários salmos que mostram que Davi escreveu durante esse momento em que ele estava fugindo de Saul, se fingindo de louco na presença de Aquis, rei de Gate. Esse foi um momento difícil na vida de Davi, com o qual você provavelmente pode se identificar se você está atravessando um momento de dificuldade. Sim. Nós reafirmamos que esses momentos de transição, de perseguição, de dificuldade, são momentos para você experimentar da parte do Senhor milagres, revelações extraordinárias do caráter de Deus, Sim. O sustento e a bênção dele também sobre a sua própria vida. Verso 14 para encerrarmos. Aquis disse a seus conselheiros: Vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no palácio? Então, Davi, fazendo-se de louco, ele realmente conseguiu o objetivo dele, não estar, né, tendo perigo na presença desse rei de Gade. Esse texto é tão interessante. Tem um salmo, queria só conferir, é o Salmo 34, de tantos salmos tão especiais para nós. Esse é um dos salmos mais lindos. Nós sempre mencionamos Salmo 34:5, quando diz: Aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Esse salmo foi escrito exatamente nesse contexto de 1 Samuel 21. O título do Salmo 34 diz: Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Ou seja, nesse contexto em que Davi visita o sacerdote Abimeleque, e o filho do sacerdote Abimeleque se chamava Abiatar, quando você lê no Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 2, 24, Marcos 2, 24 menciona o nome de Abiatar, não Abimeleque. Provavelmente porque Abiatar, sendo filho do sumo sacerdote Abimeleque, também estava naquele dia no templo do Senhor, quando Davi vem e recebe esses pães da presença, recebe a espada com a qual ele havia matado Golias e é encorajado. E Abiatar vai ser o sacerdote que vai exercer a função de sumo sacerdote durante todo o período de reinado de Davi, até ele passar o reinado para seu filho Salomão. Então, provavelmente por isso o evangelista Marcos mencionou o nome de Abiatar ao invés de Abimeleque. Mas existe uma revelação importante nesse texto de 1 Samuel 21, a ponto de Jesus mencionar esse texto, e os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam esse contexto em que Davi está fugindo de Saul e se encontra com Abimeleque, seu filho Abiatar, os sacerdotes naquela época, para receber alimento e para receber encorajamento. Então nós te convidamos a refletir sobre esse texto, talvez até mesmo reler 1 Samuel 21. Esse texto tem 2 minutos, se você o ler continuamente. O Salmo 34 é um salmo tão lindo. Te encorajamos a, nesse final de semana, tirar um tempo e meditar no Salmo 34 também, que vai expressar o que estava no coração de Davi, de revelação de Deus, o cuidado, da fidelidade do Senhor, enquanto ele, no momento de perseguição, fugia de Saul pela sua própria vida. Saul está
buscando matar Davi, enquanto Davi, mais do que ninguém nesse contexto aqui, está tentando viver os propósitos de Deus, ver as promessas de Deus cumpridas na vida dele. Então nós cremos que esse é um texto com o qual nós podemos nos identificar em momentos Sim. de dificuldade e de compromisso ao vivermos a vontade de Deus. Sim, então, para hoje nós orarmos, eu gostaria de declarar esse texto de Salmo 34. Você talvez que esteja passando por algum tipo. Aqui Davi estava fugindo, ele estava numa situação difícil, que ele estava tentando fazer o que era certo, ele estava fazendo o que era certo, e Saul estava o perseguindo, talvez porque ele estava com inveja. Nós já lemos sobre isso, porque as pessoas davam, né, reconheciam a grandeza de Davi, reconheciam essa fidelidade de Davi. Então, eu não sei qual talvez situação você esteja passando, diferentes pessoas acompanham essa live conosco, mas independente da sua situação, sempre nós podemos aprender através da vida desses homens e mulheres de Deus que nós temos visto aqui na Bíblia, o que Deus quer nos ensinar através dos princípios de vida deles. Sim. E hoje vamos declarar então esse Salmo 34 de Davi, como o Tiago já disse, que é quando ele estava fugindo de Saul e ele se encontra ali, ele se faz de louco. Talvez a gente possa pensar, nossa, Davi, ele está enganando, fazendo algo enganado, mas essa situação veio depois até mesmo ser relatada aqui em Salmos, mostrando como essa foi a estratégia que ele teve para se livrar do inimigo dele. Assim como Jesus também, ao mencionar no seu ministério, ele fala no contexto em que os discípulos haviam colhido espigas de milho, estavam comendo no sábado, e os fariseus criticam Jesus e os seus discípulos. Vocês estão fazendo algo que não é permitido pela lei. E Jesus nunca traz à tona a lei de Moisés, ele sempre vai além e traz à tona o que está escrito em Gênesis, o que Deus tinha em seu coração ao criar a humanidade. Mais importante do que a lei e as regras, Jesus valoriza o nosso relacionamento pessoal com Deus, que é o que Davi estava desfrutando a ponto de receber um salmo tão lindo como esse, Salmo 34, que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, talvez hoje você esteja precisando buscar o Senhor e ver que Ele te livrou de todos os seus temores. E é o verso que a gente sempre repete, que Ele foi muito forte no momento que nós estávamos passando dificuldades, que nós estávamos lutando por uma situação. E diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livrem. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Que nada, não tenha falta de nada na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. E diga: venham meus filhos, ouça-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias felizes? E aí ele diz: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz com